Mais um episódio da série Desperte a Sua Essência. Eu sou Lilian Guimarães, arquiteta. Eu sou Lara Pires, consultora de imagem. No vídeo anterior, a gente falou de conforto térmico dentro de casa e no vestir, né, Lara? Exatamente. E se você não assistiu ainda esse vídeo, clica no card que vai aparecer aqui na tela para vocês poderem conferirem todos os vídeos da série, porque tem muito conteúdo bacana, várias sugestões práticas de como que vocês podem despertar a sua essência e aplicá-la, tanto no dia a dia, na hora de se vestir, como também na decoração da sua casa ou do seu ambiente. E hoje, o nosso episódio, a gente vai falar sobre o vestir a casa com tecidos. Nós estamos num ateliê aqui, que é de alta costura, voltado para vestir a sua casa. A gente vai bater um papo bacana, mostrar algumas opções que você pode aplicar na sua casa, falando de cores, falando de texturas. E também de tipos de materiais, né, Lilian? A gente vai começar falando um pouquinho para vocês, como no último vídeo falamos sobre os tecidos, diferentes tipos de tecidos na hora de usar na roupa, hoje viemos falar sobre na hora de usar na casa. E uma dúvida muito comum, que eu confesso que era a minha também, é como usar tecidos na área externa. Como que eu coloco um estofado bonito, eu uso uma almofada na área externa, sem que essa peça fique prejudicada ao longo do tempo? Temos solução? Temos solução. E o mais interessante é que a gente consegue alinhar o estilo da pessoa, a beleza do material e também a funcionalidade. Perfeito. Tecidos para a área externa, nós temos opções no mercado bem bacanas, como o tecido em acrílico, porque ele repele a água, ele é antimofo e, além de tudo, também tem uma proteção UV, ou seja, resiste ao sol com uma garantia de até 5 anos. Isso é muito bacana, gente, porque você consegue ter um espaço que vai transmitir a sua essência, que vai realmente coordenar com todo o estilo da sua casa, com seu estilo pessoal, e ao mesmo tempo que vai ser prático. Separamos aqui duas opções, né, que estão na nossa frente, a gente vai mostrar de pertinho para vocês. Eu quero chamar a atenção, eu acho, pela textura, porque tem várias opções de cores, a gente pode até passar aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem bem, mas a gente tem muita opção de textura. E aí você vai escolhendo de acordo com o que vai funcionar melhor no seu ambiente, o que vai coordenar melhor. Mas muito bacana essa composição de cores, né, Lilian? Essa composição a gente separou aqui porque é uma cor neutra, mas a gente consegue trazer pontos de cores dentro do ambiente. A gente consegue misturar tanto texturas quanto estampas, mas trazendo sempre uma elegância para aquele ambiente. Então, se você é uma pessoa que gosta de algo mais elegante, mais neutro, a gente trouxe essas opções aqui, que você pode mesclar, por exemplo, colocar um sofá mais liso, mais neutro, com essas opções, e brincar um pouco com o tecido das almofadas. Ou até mesmo numa poltrona, também dá para fazer uma composição assim que fica super bacana. E uma coisa que me chamou a atenção agora você falando, é sobre a elegância. E quando a gente fala do vestir, na nossa imagem pessoal, tem uma frase que diz: a elegância é o atributo de ser simples e eficaz. Então, quando eu estou atendendo uma cliente em consultoria de imagem, falando sobre roupa, eu sempre chamo atenção para os detalhes. Porque quando eu quero uma imagem que seja elegante, que seja harmônica, uma das fórmulas perfeitas é fazer a repetição. Repetir elementos visuais. Repetir as cores que estão no visual. Então, às vezes eu estou, por exemplo, hoje eu estou de preto, com um blazer cinza que tem detalhes em preto. E eu posso repetir esses tons em outros elementos na minha roupa, na hora de me vestir. Na hora de vestir a casa, você acabou de ensinar a gente como a gente pode fazer a mesma coisa. Exatamente. E às vezes você já tem um sofá ali neutro, quer trazer um ponto de cor, troca a capa das almofadas, você já vai mudar o ambiente. Na verdade, é você conseguir identificar aquilo que te agrada, a cor que te agrada mais, que te traz mais aquela sensação de aconchego, de estar em família. Como o tecido para a área externa, a gente escolheu esse tom porque é um tom um pouco mais descontraído, ao mesmo tempo elegante. Então isso torna o ambiente muito agradável. Então você tem que pensar muito na sensação que você quer transmitir dentro daquele ambiente, na sua área externa. Se você é uma pessoa que recebe muitos amigos, se você é uma pessoa que tem, por exemplo, animais, pets. Essa questão da repelência à água é perfeita para isso, né? Perfeita. Quem tem criança também é muito bom, porque pode entornar as coisas, não vai ter problema de manchar, de danificar, vai ficar exposto ao sol, com 5 anos de garantia. Então, além de tudo, a gente pensar na funcionalidade, no gosto, na elegância,
e também em algo que seja com qualidade, que seja duradouro. Sim, e até uma sugestão para vocês que estão assistindo, que vocês me deram agora quando a gente estava escolhendo, é que às vezes você tem um móvel que não está muito interessante, e aí você quer dar uma repaginada nele. Ao invés de você trocar um sofá, por exemplo, de uma área externa, você pode simplesmente trocar o estofado, mudar e escolher alguns tecidos mais modernos, com estampas que sejam coerentes mesmo com a sua essência. Mas a gente não usa tecido só na área externa da casa, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho dos interiores das casas, como vocês podem colocar e aplicar na casa de vocês? Antes da gente mudar literalmente os nossos tecidos, comentem aí embaixo qual é a sua maior dificuldade na hora de compor tecidos dentro do ambiente. Falando de tecidos em ambientes internos, como que a gente pode vestir a casa? A gente tem várias opções, por exemplo, as cortinas vestem a casa, os tapetes vestem a casa, os tecidos vestem o mobiliário, inclusive até os quadros, né, que fica muito bacana, uma sacada aí de decoração. Dentro do mobiliário, a gente pode pensar no mobiliário que você já tenha, que pode ser reaproveitado, como a gente falou, mas também você pode definir por mobiliários tecidos mais neutros nos sofás, por exemplo, e os tecidos mais estampados em poltronas, em almofadas, para evitar que você, depois de um tempo, e até às vezes um período curto de tempo, que isso é muito comum, você enjoe daquele tipo de estampa, você não se identifique muito. Como a gente utiliza um ambiente todos os dias, pode se tornar cansativo. Então você pode brincar um pouco com a questão das cores, né, que a Lara vai falar um pouquinho, mas mantendo um padrão mais neutro nos sofás, por exemplo, e destacando as almofadas, destacando uma poltrona, para poder você fazer essa composição se tornar agradável durante muito tempo. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque é um ambiente que a gente fica mais, né? Então, quando você está sempre em casa, você fica realmente cansado de algumas coisas. Mas, seguindo essas composições, essas combinações, a gente consegue resultados muito bacanas. E para ajudar você que está assistindo esse vídeo, nós decidimos dar algumas sugestões de composições de cores. Dentro da consultoria de imagem, eu sempre falo sobre cores, porque é o meio mais relativo na comunicação não verbal. Então, a gente sempre trabalha cor. Mas as cores estão presentes em tudo na nossa vida. Não é à toa que quando a gente vem falar sobre colorimetria, o estudo das cores, a gente vê que isso perpassa por todas as áreas. E na decoração na casa não é diferente. Então, todas as dicas que eu der hoje aqui sobre cores, vocês podem usar tanto em casa como na roupa. Começando sobre composição. Quando a gente fala de combinar cores. Como combinar cores? Uma ferramenta que ajuda muito é o círculo cromático. E aí vocês podem fazer diversas combinações com eles. Eu vou dar duas que são, assim, excelentes. A primeira para quem tem um estilo um pouco mais discreto, para quem tem na sua essência essa pegada mais calma, mais discreta e sutil, que é a combinação de cores análogas. São as cores vizinhas no círculo cromático, uma que está do lado da outra. Um exemplo é o verde com o azul, que é uma composição mais neutra, mais sutil, e dentro de um ambiente passa frescor e leveza. E é importante a gente falar que a gente pode utilizar esse tipo de cor, tanto numa casa de praia, sim, quanto também na sua casa, que você vive aí durante ao longo do ano, que você vai ter uma cor elegante, né? Um tipo de cor que a gente selecionou aqui são cores elegantes para você utilizar em qualquer tipo de ambiente. Você não precisa se limitar. Ah, porque é praia, eu vou colocar o azul com o verde na minha casa. Não. Se você gostar, se fizer parte do seu estilo, você pode utilizar na sua casa aí, que você mora aí. E o azul e o verde é uma composição que ela passa muita tranquilidade, então ela vai dar uma acalmada. Exatamente. E aí, para trazer um ponto de cor, para trazer um pouco mais de bossa para esse ambiente, a gente fez aqui na composição com o tecido com estampa. E aí uma dica, Lilian, como que eu posso usar esse tecido tão estampado dentro de um espaço, de um ambiente? A gente pode utilizar numa poltrona, e aí a gente coloca as almofadas mais lisas. A gente pode utilizar nas almofadas e pode brincar com os 3 tipos de tecido de cores, fazendo uma almofada com estampa e as outras 2 mais neutras.
Quando você falou de cor que traz tranquilidade, é interessante a gente pensar no tipo de ambiente que a gente quer. Sim. Por exemplo, eu quero ficar numa sala assistindo televisão, relaxado, eu posso utilizar. Mas você pode também utilizar, por exemplo, no espaço que você quer ficar mais tranquilo para raciocinar melhor, como home office, por exemplo. Ah, eu quero colocar no meu quarto, porque é um local que eu quero ter mais tranquilidade para dormir. A segunda composição de cores que eu quero trazer como sugestão para vocês é a combinação de cores complementares. O que são cores complementares? Cores que ficam de lados opostos no círculo cromático. Por exemplo, o azul com o laranja. Essa já é uma combinação de cor um pouco mais ousada, um pouco mais criativa, mas se isso tem a ver com a sua essência, é maravilhoso usar tanto na roupa como no seu ambiente. Claro que seguindo todas as orientações que a gente já recebeu aqui da Lilia, que é lembrar que tem que tomar cuidado para o seu ambiente não ficar muito cansativo visualmente. Mas a gente montou uma composição com cores complementares que também está super elegante, super sofisticada e ao mesmo tempo com esse toque de criatividade. Então a gente fez aqui um mix de estampas, onde a cor base é o elo em comum das duas, é o que linka as duas, e a cor colorida, digamos assim, delas fazem essa composição complementar. Interessante que a gente pode utilizar essas cores em ambientes mais descontraídos, né? Como uma varanda gourmet, um espaço de lazer, para você remeter essa descontração, essa versatilidade de material, de cores que a gente pode colocar. Então, já muda um pouco do que a gente tinha falado antes. Então, a gente estava falando de espaço mais relaxante e agora a gente está falando de espaço mais descontraído. Um espaço para reuniões familiares, você tem uma varanda, fica muito bacana. Você colocar no assento aí de uma poltrona. Perfeito. Você pode colocar também num banco, se você tiver um assento, fica bacana. Num balanço, fica super bacana. Vai ser um ponto focal do seu ambiente. Exatamente. Também, porque vai chamar a atenção. E eu acho que isso é, assim, o que eu quero deixar de mais forte de mensagem para vocês nesse vídeo, que é: tenha o tecido vestindo o seu ambiente que seja coerente com a sua essência. Assim como a gente faz na hora de vestir a nossa roupa todo dia. Exatamente. É importante pensar aquilo que faz sentido para a vida da pessoa, para a sua vida, aquilo que vai remeter aquilo que você quer na sua casa. Se você é uma pessoa alegre, você vai colocar uma estampa mais alegre, pensando nas cores. Pensando nos ambientes. Exatamente. Então, tudo tem que fazer sentido. Tem que ser realmente a gente pensar de uma forma mais intencional e pensar e buscar o nosso autoconhecimento. Afinal de contas, cada pessoa é única no mundo. Cada família é única no mundo. Então a sua casa tem que refletir essa essência única que você e sua família têm. Agora eu vou fazer o final. Lembra de chamada para as redes sociais. Tá. Inscrever no canal, curtir. Eu vou falar assim, fechando, né? Agora conta aqui pra gente qual sugestão você mais gostou e qual faria aí na sua casa. A gente quer saber. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com aquele amigo que vai adorar esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo.